Olá, o Notícias da Câmara desta quarta-feira, dia 18 de março, está no ar, trazendo uma atualização do número de casos suspeitos aqui no estado. Segundo o Ministério da Saúde, subiu para 72 o número de pacientes sob suspeita de infecção por Covid-19. De acordo com a Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde, em um dia, os casos mais que dobraram no Rio Grande do Norte. E na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Natal decretou situação de emergência em Natal. O decreto assinado pelo prefeito Álvaro Dias foi publicado no Diário Oficial do município e também estabelece uma série de medidas que serão adotadas pela administração da capital potiguar em relação ao expediente das repartições públicas e eventos em toda a cidade. A Prefeitura de Natal também instituiu o Gabinete de Crise Covid-19, com a função de coordenar as ações do governo municipal no enfrentamento e prevenção de disseminação do coronavírus. O decreto de emergência permite ao município a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, em hipótese de que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Fica também autorizada a nomeação de 100 novos servidores públicos municipais aprovados no concurso público de provas e títulos da Secretaria Municipal de Saúde. As aulas na rede pública municipal de ensino estão suspensas por 15 dias. A lista com todas as medidas do decreto estão listadas no Diário Oficial do município. Nesta terça-feira, o governo do estado adotou uma série de medidas para tentar frear o avanço da doença. Além da suspensão das aulas da rede pública e privada de ensino e também alteração no funcionamento ou suspensão de alguns serviços públicos, a governadora Fátima Bezerra solicitou à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o cancelamento de voos internacionais com destino ao estado. Ainda na tarde de ontem, o governo do estado se reuniu com empresários e representantes de sindicatos do setor produtivo para traçar um plano de ações para a possível crise econômica provocada pelo coronavírus. Representantes do setor produtivo, indústria, comércio, serviços e turismo, além de sindicatos, estiveram reunidos com a governadora Fátima Bezerra e parte do secretariado para discutir medidas para amenizar a crise provocada pelo coronavírus. O comércio, a indústria, os serviços, depois dessa conversa, vamos fazer um documento para entregar à governadora com algumas sugestões, com algumas reivindicações, acompanhando algumas medidas também que já foram feitas pelo governo federal. E aí, no dia a dia, a gente orientar os nossos trabalhadores, ver o que a gente pode fazer no máximo para minimizar os efeitos desse coronavírus. Essa não é uma questão que vai ser enfrentada só pelo governo do estado, exige a participação da União, exige uma ação articulada de todos os estados, exige uma articulação com os municípios e com a iniciativa privada também. Então a gente inicia esse processo de construção de uma teia de relacionamento e de construir políticas para enfrentamento dessa situação. Os efeitos no comércio e indústria já são sentidos no estado. Os shoppings diminuirão o horário de funcionamento e a fábrica da Guararapes deu férias coletivas aos funcionários. São medidas que têm que ser tomadas, os colaboradores inclusive estão lá nas lojas, A maioria em shoppings inclusive sem fazer nada, porque o povo não está indo para os shoppings. Então se é de você estar com a loja aberta, correndo o risco, inclusive o próprio trabalhador que vem trabalhar, Vem 2 vezes às vezes, 2 expedientes. Então é melhor você botar um expediente só, reduzir o número de colaboradores, inclusive dar férias antecipadas, quem tiver com banco de hora, poder folgar, para poder inclusive reduzir o número de pessoas circulando. Quanto menos pessoas circulando na rua, melhor. Agora, claro que para o comércio, a gente vai ter uma queda grande, que aí a gente conta com o governo federal e o governo estadual a compreensão para criar linhas de crédito, criar alguma maneira de a gente não ficar com o prejuízo sozinho. Facilitar a aquisição de produtos relacionados ao combate do coronavírus, aumentar os números de leitos para pacientes críticos, fortalecer a união entre governo e empresas foram ações apontadas pelo secretário de Saúde, Cipriano Maia. Compromisso entre governo e sociedade civil, entre empresas, para medidas que venham a contribuir para intensificar as medidas de controle da doença, com reorganização do processo produtivo, com
atividades educativas para chegar os colaboradores dessas empresas, também os filiados dos sindicatos, e com isso chegar às famílias, para que tenhamos consciência e tomamos atitudes corretas para evitar exatamente a contaminação. Já o secretário de Planejamento e Finanças lembrou que, além da saúde, os impactos provenientes do Covid-19 serão, sobretudo, sentidos na economia, inclusive com perda de receitas pelo Estado. Lembrou ainda que será necessário a implementação de políticas para amparar os trabalhadores informais. Adiantou que o governo vai levar ao plano federal as demandas do Rio Grande do Norte, solicitando, inclusive, disponibilização de mais recursos. A nossa discussão aqui foi com os empresários e com os trabalhadores para a gente enfrentar, para amenizar os efeitos dessa crise na economia. A Secretaria de Administração do Estado informa que o atendimento nas centrais do cidadão também será reduzido em 50%. O número de fichas para o atendimento será menor e as unidades terão horários diferenciados para o atendimento por determinados serviços, como, por exemplo, do Detran e também do ITEP. A Secretaria de Tributação do Estado também emitiu um comunicado aos contribuintes que precisam solucionar problemas tributários e que eles priorizem o atendimento via telefone e canais digitais da instituição, como call center, e-mails e unidade virtual de tributação, a UVT. O atendimento presencial está suspenso pelos próximos 30 dias. Depois do anúncio de medidas para evitar a transmissão do coronavírus no estado, natalenses lotam supermercados, que já sofrem com o abastecimento de álcool gel. Aos poucos, a rotina do natalense vai adotando outro ritmo. Ranieri precisou ir ao banco e ficou impressionado. Bastante tranquilo, tanto no trânsito como aqui, totalmente calmo. Meio atípico, né? É, ao contrário das outras vezes que eu tenho vindo a Natal. Apesar que eu sou do interior, aí quando eu venho sempre a Natal é aquele caos, né? De tanto no trânsito como para ser atendido nos cantos. O movimento no banco estava tranquilo e algumas paradas de ônibus estavam mais vazias, bem diferente do movimento em dias anteriores às medidas de prevenção ao coronavírus, adotadas no Rio Grande do Norte. Um dia após o anúncio da suspensão de atividades em órgãos públicos e universidades particulares e públicas, o natalense tem esvaziado as ruas da cidade, mas deixado supermercados lotados. Neste supermercado da capital, alguns produtos, como o papel higiênico, estavam em reposição, enquanto o álcool gel começa a sumir das prateleiras e sem estoque para abastecimento nesta unidade. A falta do produto é causada pela procura e movimento maior do que o esperado nos supermercados. Enquanto isso, nas praias, um movimento bem menor. Algumas pessoas ainda se arriscaram em um futebol na areia. Já na área ao redor deste shopping, um movimento é tranquilo, já que agora as portas abrem 2 horas depois e fecham 2 horas antes do horário habitual. Nos últimos dias foram anunciadas, além de restrições ao atendimento à população em órgãos públicos, também a redução do horário de funcionamento na maioria dos shoppings da cidade e suspensão das atividades na IFRN e escolas e universidades públicas e privadas. Mas nem todo mundo conseguiu fazer o mesmo. A necessidade de trabalhar mesmo, sabe? Que o meu trabalho ele não para, aí a gente tem que ir, dar um jeito. Pegar ônibus lotado, cheio de gente, mas é isso, né? Não tem muito o que fazer. Não pode parar, né? A gente tem como prevenir algumas coisas, evitar alguns cantos. Pronto, agora no momento eu estou aqui mais para fora por causa do arejado. Lá dentro é um ambiente mais fechado. Mas não pode parar, a vida não para, né? Infelizmente. Raimundo tem mais de 60 anos e sofre com diabetes e hipertensão. Faz parte do grupo de risco do coronavírus, mas não teve escolha. Precisou sair de casa. Eu sou aposentado, mas ainda trabalho, faço um bico aí 10 vezes na semana, mas evito aglomerações, né? Chego às novas que a televisão estava mostrando, a gente não pode se cumprimentar sem ser com o cotovelo. Lavo minhas mãos com sabão. Dona Madalena trabalha com idosos e tenta se proteger e proteger os outros como pode. Estou me isolando em casa, deixei de fazer várias coisas, demarquei médicos, estou saindo o máximo necessário só para fazer compras
coisas mais urgentes e coisas de banco. O resto desmarquei tudo. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no estado do Rio Grande do Norte enviou uma carta à governadora do estado, Fátima Bezerra, e também ao prefeito Álvaro Dias. Os servidores exigem medidas preventivas a quem vai lidar com os pacientes infectados. No documento destinado ao prefeito Álvaro Dias e à governadora Fátima Bezerra, 10 reivindicações dos servidores. As principais dizem respeito ao enfrentamento ao coronavírus. Para combater a pandemia, a categoria cobra que a governadora solicite recursos do governo federal. Os profissionais alegam que fazem parte da linha de frente para o tratamento da doença. Por isso, exigem equipamentos de proteção e uma melhor condição de trabalho. Nessa carta aqui, nós fazemos uma análise de conjuntura, de todo o processo de instalação da pandemia aqui na nossa cidade. E ela também faz uma crítica aos governos da situação que vivem os servidores, tanto no estado como no município de Natal e nas demais prefeituras. Então nós temos servidores no estado que estão há 10 meses sem receber salário, por conta dos trâmites burocráticos que existem. A pessoa assume, mas não recebe, sem insalubridade, tanto no município como no estado. A qualidade dos serviços está aqui dentro do nosso documento, a questão dos EPIs, entendeu? Para prestar um bom atendimento à população, os servidores que nesse momento são linha de frente no combate à pandemia do coronavírus, eles precisam estar protegidos, porque nós corremos risco a todo momento que botamos o pé dentro da nossa unidade hospitalar. Então nós fazemos essa exigência dos equipamentos, mas também as exigências que a gente chama econômica. No momento, o estado conta com 463 leitos de UTI. Porém, todos eles se encontram ocupados e sem o equipamento específico para o tratamento do coronavírus. Os pacientes graves vão precisar, pessoas com problemas respiratórios, vão precisar com certeza desses equipamentos, os idosos. E o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do município de Natal, o Seturne, garantiu que as linhas de ônibus continuarão circulando em Natal, mesmo com a suspensão de aulas e também de outros serviços, Isso para a prevenção do novo coronavírus. Durante a contenção da pandemia, o Seturne garantiu que a limpeza da frota será reforçada. Apenas as linhas do campus universitários da UFRN estarão paralisadas enquanto perdurar o período de suspensão de aulas na instituição. As empresas ainda recomendaram que a realização do pagamento das tarifas seja feito pelo cartão eletrônico Natal Card, para assim evitar o uso de dinheiro, visando também prevenir a propagação da doença. E o Detran também anunciou ações para a contenção da Covid-19. Para evitar a proliferação do coronavírus, o Detran anunciou que vai reduzir o número de atendimentos presenciais nas unidades. Além disso, os serviços de habilitação disponíveis no site, tais como renovação da CNH, CNH definitiva e também o agendamento dos testes práticos, deverão ser realizados somente de forma eletrônica. Nas cidades de Natal, Mossoró e na Grande Natal, de um modo geral, o agendamento das vistorias dos veículos também devem acontecer somente pelo site. Lembrando que durante 30 dias a entrega da CNH e da CRLV também estão suspensas. Para ter acesso aos serviços online do Detran e ter mais informações sobre a instituição, basta acessar o site www.detran.rn.gov.br. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. A Universidade Potiguar decretou nesta quarta-feira a suspensão das aulas por tempo indeterminado. A suspensão atinge cerca de 34 mil alunos das 14 unidades da UNP espalhadas pelo Rio Grande do Norte. Outras instituições de ensino, como a UFRN, o IFRN, a UFERSA e a UERN, já haviam decretado essa medida semelhante nos últimos dias por causa da Covid-19. E cresceu o número de pessoas procurando máscaras, álcool gel e demais equipamentos de proteção individual. Tirando proveito disso, muitas farmácias vêm cobrando preços abusivos sobre os produtos. Após receber denúncias, o PROCON municipal está indo às ruas para fiscalizar a situação. Desde o início da semana, o PROCON municipal vem realizando um trabalho de fiscalização junto a farmácias e demais estabelecimentos que estão comercializando equipamentos de proteção contra o coronavírus. A denúncia da população é em relação a preços abusivos sobre máscaras, luvas e também o álcool em gel. E para a gente saber mais detalhes sobre esse trabalho de fiscalização, eu converso com o Gleiber Dantas, ele que é diretor do PROCON Municipal de Natal. Gleiber,
de fato vem acontecendo? Esses lojistas estão cobrando um preço abusivo? Olha, a fiscalização desde a segunda-feira, e intensificamos ontem essa fiscalização, está nas ruas, está visitando os estabelecimentos denunciados pela suposta prática abusiva. Para que a gente chegue a determinar que a prática é abusiva, existem procedimentos. E os procedimentos é requerer documentação a estes lojistas, a esses comerciantes, que apresentem notas fiscais, apresentem a questão do estoque que eles mantêm, qual era o preço que eles praticavam antes, qual o preço que estão praticando agora, e para a gente chegar a esse denominador, para que a gente possa apurar se há ou não abusividade, a gente está pedindo essa documentação retroativa ao mês de dezembro de 2019. Tem produtos aí que eram cobrados aí R$15 e estão vendendo na faixa de R$50. Então o lojista pode cobrar o valor que quiser ou não? Existe aquela questão da lei da procura e da oferta? Não, existe a lei da procura e da oferta, lógico, nós vivemos numa economia de mercado, mas a abusividade é vedada, é proibida por lei, o Código de Defesa do Consumidor, e nós temos também a lei 12.579/2011, que veda expressamente o aumento de lucros abusivos. Como o consumidor deve se portar diante aí de um produto que está com um preço muito elevado? Ele pode procurar o PROCON, tanto na sede do PROCON, como através do telefone, o 3232-9050 e o 0800-281-1000. Ele pode fazer essa aí, tem também o WhatsApp, que agora infelizmente eu não lembro o número, mas eu posso passar depois para vocês. Mas tem tanto presencial, mas o ideal é que faça pelo telefone, até para evitar de sair de casa, né? Quanto mais a gente permanecer em casa, quanto menos a gente circular, melhor, até atendendo às determinações do Ministério da Saúde. Então ele pode fazer essa denúncia, se ele for essencialmente, se ele comprar o produto, ele peça a nota fiscal, que a gente vai comparecer a esse local e pedir a eles a documentação. Eles vão ter um prazo de defesa, evidentemente. Eles vão apresentar a documentação e, a partir dessa documentação, nós vamos apurar se há ou não abusividade no valor que ele está cobrando. Isso, Gleiber Dantas, diretor do PROCON Municipal de Natal, muito obrigado. Segue de volta para o estúdio. Chegou a hora do giro de notícias. G1RN. Prefeitura de Natal decreta a situação de emergência para o enfrentamento do coronavírus. No minuto, número de casos suspeitos de coronavírus no RN sobe para 72. Tribuna do Norte. RN tem 72 casos suspeitos, diz Ministério da Saúde. Grande ponto. Prefeitura do Natal decreta situação de emergência devido ao coronavírus. Notícias da Câmara desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.